A história do nome de Deus. Vídeo patrocinado pelo Soranin, do Estranha História. Vamos continuar no nosso estudo de teologia. Vambora. Quando a gente fala de Deus, Saímos de Bleach e voltamos pra Bleach. Porque Yahé, Yahvé, Yuhavá, é isso. num contexto monoteísta, ou seja, de crença em um só Deus, parece desnecessário dar um nome específico para ele. A própria palavra Deus já basta para indicar do que ou de quem a gente está falando. Mas no mundo antigo, num contexto politeísta, onde há vários deuses, as pessoas precisavam ser mais específicas do que isso. Não dava para dizer simplesmente eu. Esse vídeo já tá ficando chato demais. Esse vídeo aqui eu posso fazer algumas piadinhas, mas não é para ofender a sua religião ou qualquer outra religião. Eu adoro religião, eu adoro estudar religião e eu tenho curiosidade sobre mais religiões e mais curiosidade de religiões. É isso. Nada aqui é feito para ofender a sua religião. Sirvo a Deus. Era preciso dizer qual Deus ou quais deuses a pessoa servia. E para isso ela precisava usar nomes específicos, né? Nomes próprios. E é por isso que na Bíblia, por exemplo, a gente encontra pessoas falando do deus Baal, do deus Dagon, do deus Quemos. A gente tem o deus... A gente encontra pessoas falando do deus Baal, do deus Dagon. Dagon está dentro da Bíblia? Tipo, de verdade? O nome Dagon é mencionado na Bíblia? Dagon de Jujutsu Kaisen? Então, eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Sim? Que curioso. Que curioso. Dagon da Lovecraft? Sim. Então, Dagon é uma entidade dentro do cânone de Lovecraft, dentro do cânone Eldritch, que é uma das entidades mais importantes e mais poderosas lá em geral. É tipo um deus antigo. É um Great Old One, os caras 4, relacionado a mar. E era um puta peixe, mas como tudo em Lovecraft é uma relação ao mar. Mas enfim, ele é um puta peixe, os caras 4, beleza. Aí a pessoa falou, Dagon, tipo de Jujutsu Kaisen? O Dagon de Jujutsu Kaisen é inspirado nele, nesse Dagon de Lovecraft. Mas eu não sabia que o nome Dagon era mencionado na Bíblia. Curioso. Do deus Quemos. Dagon, deus de filisteus? Ok, tá bom. É primo do Cthulhu, então não é bem assim que funciona a hierarquia dos Old Ones. Eu acho que ele tá acima do Cthulhu até. E claro, do deus de Israel. É um deus de filisteus, ele cuidava das plantas das pessoas que morriam. Interessante, então só... É uma entidade mitológica e religiosa e uma entidade ficcional, e as duas têm o mesmo nome, curiosamente. Interessante. E de Judá, né? O deus... Porque, por exemplo, eu jogava um RPG de mesa que o conceito dele é que ele é de mitologias e religiões. Todas as mitologias e religiões existem ao mesmo tempo e você é filho de algum deus. Você tanto se chama filho divino. Mas você é só filho. Por exemplo, um amigo meu pegou inspiração em Apócrifa e ele é a parte boa de Satã. O que eu achei muito foda como uma backstory, como conceito. E meu personagem lá, ele é filho do oceano com Dagon de Lovecraft, porque a gente botou que os Great Old Ones também seriam uma religião, porque depois que aconteceu que Lovecraft começou a escrever as coisas, muita gente não, mas uma galera começou a cultuar eles como se realmente existissem, o que fez com que dentro daquela lore eles começassem a existir. Então é isso. Deus de Moisés, que também é chamado por um nome próprio. É por isso que eu achei curioso Dagon existir fora disso, fora o contexto de Lovecraft. Afinal, ele era inicialmente um deus. Percy Jackson RPG? Não, é outra vibe. É uma vibe completamente diferente de Percy Jackson. Eu digo isso porque eu também já joguei um RPG de Percy Jackson. Eu era filho de Ica. Entre vários desses. Lovecraft é um profeta nesse universo, não? Lovecraft, dentro daquele universo, é a pessoa que descobriu o panteão dos antigos. Dos Great Old Ones, assim como a gente tem chamado. Tipo, o panteão dos antigos. Só que todas as entidades, incluindo o meu personagem, odiavam o Lovecraft porque ele é um merda um falso profeta, basicamente, tentando ganhar dinheiro, tentando ganhar reconhecimento em cima de um panteão que deveria ser cultuado e não apontado, tipo, olha só os deuses antigos, haha, olha que ficção legal. E aí todos os deuses daquela religião odeiam ele e querem que ele se foda. Isso também foi uma maneira da gente fazer com que o Lovecraft se foda até mesmo dentro de um universo onde ele criou, porque ele é racista e um cuzão. Então é isso. Deuses de uma realidade politeísta. E para ilustrar isso melhor, a gente pode pegar uma passagem na Bíblia que fala sobre uma disputa territorial entre dois povos diferentes,
os israelitas e os amonitas. Nessa disputa, um israelita chamado Jefté defende que o direito à terra era de origem divina, mas ele não diz essa terra é minha porque Deus me deu. Ele sabe que ele tem que ser mais específico do que isso. Então o que ele realmente diz é o seguinte: a terra a qual vocês, amonitas, têm direito é a terra que o Deus de vocês, Quemós, deu para vocês. E a terra a qual nós, israelitas, temos direito é a terra que o nosso Deus, e aí ele diz o nome próprio desse Deus, deu para nós. Ele tá censurando o nome de propósito, pô? E eu não vou pronunciar Você vai ver o nome de Lúcifer também? Hoje não. Mas talvez depois eu veja porque eu tô afim mesmo. esse nome Inclusive, o som tá baixo porque pra mim tá meio baixinho. ainda aqui para não queimar etapa. Ok, tá bom. Né? A gente vai fazer isso ao longo do vídeo mais para frente, mas eu posso mostrar como que esse nome era escrito inicialmente, né? E usando inclusive Esse é só porque é Bleach, faz sentido. o registro arqueológico. Se você fosse um deus, qual seria o seu nome? Eu não sei, porra. Eu tenho 2 personagens nesse RPG que eu tinha falado de deuses. Esse que é filho de Dagon com o oceano se chamava Dexter Thomas, porque ele é britânico, porque é assim que funciona Lovecraft em geral. E o outro se chamava Midas, ele era filho de Atena com o Barão Samedi do Voodoo. E sim, o nome Midas era pra ser irônico. Tipo, porque rei Midas e tal, já teria existido aí o Midas. Vou pegar isso aqui porque eu gosto de ouro é maneiro. Mais antigo que a gente tem desse nome. E esse registro é esse objeto que vocês estão vendo aí, que é a pedra. Esse sistema que tá usando pra esse RPG é um próprio que é um rolê, mas ele é um sistema próprio. A gente também não joga mais a esse ponto, mas eu gostava muito desses mesmos. Moabita, ou porque Yuhavá é pronunciado Urabarra. Então, vamos lá. É pronunciado Yuhabarra por causa da maneira como os japoneses conseguem falar. Então, Yuhabarra é por causa de como o japonês fala. O nome normal do Yuhabarra seria tipo Yuhavá. Algo tipo Yuhavá. Porque é pra lembrar Yahweh, enfim, nome de Deus, com uma pronúncia mais alemã. Tipo, com os fonemas mais alemães. Então fica Yuhavá. É isso. Então, estela de mecha. Esse é um artefato que data do 9º século a.C. e é o mais antigo realmente que contém o nome do Deus de Israel. E curiosamente, esse artefato Yuhavá ou Yuhavé, exato. Não foi produzido por israelitas. Na verdade, ele é Eu falo Yuhavá porque tipo, eu falava Yuhabá porque era mais fácil, só que eu notei que, tipo, falar Yuhavá funciona de uma maneira mais abrasileirada mesmo, mas falar Yuhavá funciona. Só que falando com sotaque alemão, por exemplo, fica muito difícil, eu não consigo e eu não vou nem tentar, mas é isso. Um artefato moabita que comemora a libertação tipo, Yuhavá. Não sei, é difícil. Do reino de Moabe em relação ao domínio de Israel. E o que o texto escrito nesse artefato aí diz é que o deus principal de Moabe... O nome de Deus seria YHWH. Muita gente fala Yahvé. Então, eu falei já algumas vezes o nome dele e eu falava Yahweh. Algo do estilo. Mas tá ligado. Moabe, que é Quemós, tinha se irritado com seu povo no passado e por isso tinha entregue esse povo na mão dos israelitas. Mas, algum tempo depois, um novo rei moabita chamado Mecha conseguiu reconquistar o favor do deus Quemós e se livrar da opressão de Israel. E mais Javé também serve, sim. Especificamente, esse texto também diz que nessa vitória militar de Moabe contra os israelitas, alguns objetos ligados ao culto do deus tutelar de Israel foram tomados e colocados aos pés de Muita informação, Gimares! Quemós, que era o deus tutelar de Moabe. Isso para afirmar, claro, a superioridade desse deus em relação ao outro e, de certa forma, também a superioridade dessa nação em relação à outra. Então é justamente nesse contexto, né, e falando nessa parte específica dos objetos do templo do Deus de Israel, que a estela de Mecha registra qual o nome desse deus, dessa forma que vocês estão vendo aí na tela. Né, são 4 letras numa variante da escrita fenícia, que equivalem basicamente às letras Yod, Re, Vav e Re da escrita hebraica. Antes de saber que era Urabarra, eu pronunciava Yar. Então, Yuar, Yewash.
É como eu pronunciava quando pequeno também. Moderna. De novo, né, esse é o registro arqueológico mais antigo que a gente tem desse nome, nono século antes de Cristo, mas no século seguinte a gente encontra outros registros também, né, contendo esse nome, como essas inscrições feitas num vaso encontrado em Kuntlet Ajrud, na região do Sinai. Nele também a gente encontra o Yod-He-Vav-He, ou às vezes só Yod-He-Vav, sem a última letra. E do sétimo século em diante, a gente tem várias outras ocorrências, aí já são bem mais numerosas do que do nono e oitavo século, e elas incluem até formas curtas que marcam o nome do Deus de Israel, só com um Yod e um Re, ou com um Yod e um Vav. Então, assim, havia várias formas mesmo de gravar esse nome. Mas beleza, né? A escrita desse nome era assim, mas como que ele era pronunciado? Bom, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Existem pelo menos duas dificuldades básicas que a gente precisa encarar para responder essa pergunta. A primeira é uma questão linguística. É que todas essas letras, né, o Yod, He, Vav e o Re de novo, são consoantes, assim como são consoantes quaisquer outras letras da escrita hebraica. Na época, as vogais não eram indicadas na escrita, então na maioria das vezes a pessoa só sabia como pronunciar uma palavra que ela via num texto escrito, porque ela já conhecia essa palavra pelo seu uso na linguagem oral. E aí, pelo contexto, ela... Japão tem um pouquinho disso, né? Ou eu tô maluco? Tipo, dentro de kanji. Alguns kanji podem ter, tipo, podem ser lidos de múltiplas formas diferentes. Enfim. reconhecia qual era a palavra que estava ali registrada por escrito e conseguia pronunciar corretamente aquela palavra. Só que o A pronúncia certa seria Yahweh. Você diz? problema disso é que se você perde Não é a mesma coisa? Não, eu sei que não é a mesma coisa, mas, tipo, similar, de alguma maneira. Enfim. a pronúncia na linguagem oral, se essa palavra para de ser dita, você já não consegue mais A pronúncia é Yahweh, sim. descobrir só pela sua forma escrita, seu registro escrito, qual que era a pronúncia. Você precisa que a pronúncia se mantenha viva pela linguagem oral para que ela não se perca. E o que acontece, né, e aqui a gente entra na segunda dificuldade sobre essa pronúncia do nome, que é uma dificuldade histórica, é que num certo estágio do desenvolvimento do culto do Deus de Israel e de Judá, a pronúncia do nome desse Deus começou a ser evitada. Originalmente isso não era assim, né? Porque a gente encontra esse termo sendo utilizado em vários e vários documentos, em vários textos, sendo colocados inclusive na boca de estrangeiros, por exemplo. Então até gente que não era exatamente israelita usa o nome do Deus de Israel em contextos triviais, assim, para comunicar, para falar de quem que eles estão falando. Mas realmente, em certo momento da história, começa a surgir esse costume de evitar esse nome. E isso pode ter dois fatores principais, né? Isso não é totalmente claro na história, mas são dois fatores principais geralmente apontados pelos historiadores. O primeiro pode ter sido a adoção de uma interpretação extremamente zelosa do mandamento "não tomarás o nome do teu Deus em vão", Muito. Ok, tá, tudo bem, mas. Ok. que pode ter desencorajado bastante o uso corrente desse nome. Tem esse papo em várias religiões, se você tem o nome de um deus, você adquire poder sobre ele. Eu tô ligado disso, mas eu não sei se minha cabeça estava, tipo, associando com uma religião em particular ou com ficção. Eu sei que, por exemplo, em culturas asiáticas, nomes são muito importantes e nomes de divindades são extremamente importantes. Mas não sabia que tinha essa de, tipo... Não imaginava que era essa questão em geral de você tem poder sobre ele. E o segundo pode ter sido a consolidação de um entendimento Então não pode falar o nome de Deus no X do trem, porque ali é um vão. Eu acho que eu vou desligar meu ar-condicionado pra eu morrer de calor e sem ar aqui. Acho que é uma boa ideia. de que os nomes divinos tinham certos poderes mágicos e que, portanto, não deveriam ser conhecidos por qualquer um. Seja como for, o fato é que a gente encontra textos rabínicos dos primeiros séculos Ou seja, a quinta dimensão da DC puxa essa ideia, não? Puxa. O Mr. Maxiplitsky, que eu nunca soube falar o nome, aí um amigo meu conseguiu pronunciar perfeitamente, eu fiquei muito confuso. Mr. Maxiplitsky tem esse rolê inteiro de, tipo, tem que falar o nome dele ao contrário, né? Yeah. que dizem que o nome divino só Se falar o nome dele ao contrário, vai embora. poderia ser pronunciado no dia Cuidado com o Deus entre o trem e a plataforma. de Yom Kippur pelo sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos, que era o espaço mais santo do Templo de Jerusalém, né? Ou seja, uma restrição realmente praticamente absoluta do uso desse nome.
E há também uma tradição samaritana que diz que o nome divino só era conhecido pelo sumo sacerdote, que transmitia esse nome secretamente ao seu sucessor, e isso de geração em geração. Então, só os sumos sacerdotes samaritanos é que conheceriam o nome de Deus. E até na escrita a gente vê esse processo de restrição do uso do nome divino acontecendo principalmente a partir do terceiro século antes de Cristo. Os judeus que traduziram a Bíblia hebraica para o grego entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo substituíram todas as ocorrências do nome próprio do Deus de Israel e de Judá pelas palavras Kyrios ou Theos, ou seja, Senhor ou Deus. Daniel, já ouviu falar de Vasco? Já, eu já joguei um bocado. Eu não zerei ele, foi até metade mais ou menos, mas eu não zerei. Adoro aquele jogo, eu acho muito bom. Respectivamente. E até hoje, na verdade, essa tendência ainda pode ser vista na maior parte das Bíblias, que costumam substituir o nome próprio pela palavra Senhor ou Deus, usando esse tipo de letra um pouco diferente, né, que é o versalete. Faz sentido. Essa opção editorial é até explicada na introdução das Bíblias que fazem isso, mas pouca gente acaba lendo essa parte, né, e percebendo que houve essa substituição. A palavra Senhor sempre é escrita Senhor, com letras maiúsculas. Quando no texto original hebraico aparece o nome de Deus, Javé. Ok. No Novo Testamento também, o nome próprio de Deus não aparece nenhuma vez. É sempre Kyrios ou Theos também, que correspondem às palavras hebraicas Adonai e Elohim, que Pera. Vamos entender isso aqui de novo. o nome próprio de Deus não aparece nenhuma vez. É sempre Kyrios. Pera, A gente acaba lendo essa parte, né, e vamos lá. percebendo que houve essa substituição. No Novo Testamento também, Tá, Novo Testamento, vamos lá. o nome próprio de Deus não aparece nenhuma vez. É sempre Kyrios ou Theos também, que correspondem às palavras hebraicas Adonai e Elohim. Então Adonai é Senhor. Você sabia que Adonai era um nome de Deus, alguma maneira de referenciar a Deus. E é por isso que quando em Bleach, spoilers eu acho. A gente sempre bota uma Bleach em vídeo de religião, aparentemente. Em Bleach, quando o Yohavá tá falando com o Deus das almas e ele chama ele de Adonaeus, eu fiquei, não dá pra ser mais óbvio, né? Ok. Que já vinham substituindo. E Elohim eu também conhecia já. Eu conhecia já esse termo também. Tipo, de vez em quando eu só vejo em algum contexto e aceito. É um dos nomes de Deus, tá bom. Indo ali o uso do nome próprio. Então, assim, desde o terceiro século antes de Cristo, a gente tem esse registro, né, histórico, documental, dessa Só pra confirmar, pra mandar o vídeo em inglês, a legenda de português tem que estar em boa qualidade, né? Sim. prática de evitar o uso do nome do Deus de Israel, o que contrasta bastante, como eu disse, com o que a gente encontra na maior parte da Bíblia hebraica, né, ou do Antigo Testamento, que são pessoas usando esse nome o tempo todo e até com estrangeiros e até estrangeiros usando o nome. Então ali aqueles textos não dão a menor pista, né, de que havia uma intenção de evitar o uso do nome. Mas A Bíblia foi inspirada em Bleach, sim, literalmente isso. enfim, independentemente de quais tenham sido exatamente as razões que levaram a essa tendência de evitar o uso do nome divino, o fato é que isso, somado à impossibilidade de registrar a pronúncia desse nome por escrito, né, por causa daquela questão lá da ausência de vogais, fez com que a preservação das formas mais antigas de pronúncia do nome fossem bastante prejudicadas. Mas, apesar disso, ainda existem várias formas até hoje conhecidas, né, para pronunciar esse nome. Então, por exemplo, Javé, Yavé, Yahweh, Jeová. Olha o homem aqui. Olha o Ravá aqui. Quase. É só mudar um pouquinho a ordem dos nomes que aí chegamos em Ravá. Um pouquinho. Jeová, Yahô, Yahu, enfim. Tem alguma piada aqui quanto ao site Yahoo, né? Mas tudo bem. São várias pronúncias que circulam hoje, então a pergunta que a gente poderia fazer agora Se tu for de Sislexico, fica certinho, sim. é de onde que as pessoas tiraram essas pronúncias, né? E a resposta vem principalmente de dois conjuntos de manuscritos que são manuscritos que preservam ali, mesmo depois desse período de evitar o registro do nome divino, que preservam esse nome em hebraico e em grego. Mas antes de continuar, deixa eu só O nome temido por quem mora em casa de manhã, Jeová. Eu nunca teve uma testemunha de Jeová batendo na minha porta, só teve, tipo, na rua, tipo, gente me puxando pra conversar sobre Deus. Aí eu
falava, desculpa, eu tô ocupado, eu ia embora, porque eu tava ocupado, eu tinha coisa pra fazer. Agradecer rapidinho aqui a Insider, né, que está patrocinando esse vídeo, vem viabilizando aqui as produções do canal já há algum tempo. E a Insider, se você não conhece ainda, é quem produz, por exemplo, essas camisas. Eu vou dar um pulinho, desculpa, perdão, beleza. Interesse, dar uma passada lá. Mas por enquanto, voltemos, né, para os manuscritos que contêm ali o nome divino. Então vamos começar aqui pelo primeiro conjunto de manuscritos, né, que é o conjunto hebraico, que são os textos massoréticos. Os Minha avó é testemunha de Jeová e eu tento não falar que eu sou ateu, então é uma experiência quando eu vejo ela. Pois é. Tipo, é o caso de. Eu sei que tá dentro das ideias cristãs de evangelizar e puxar mais pessoas para a sua salvação, para a salvação que você crê. Mas, porra, irmão, é chato. Eu tô vivendo minha vida, eu tô ocupado. Porra. Massoretas foram escribas judeus que introduziram uma série de sinais. Danas, vi esse rap quando tiver vontade. Valeu, Black Erro. Tem tipo umas 3 músicas no mínimo pra gente ver, mas eu não tô vendo música. Mas tranquilo. Valeu, meu querido. Eu sou ateu, sempre peço pra minha avó. Sim. Tipo, eu não sou ateu. Só que minha avó falando, tipo, Deus te abençoe. E eu falo, Deus te abençoe, vó. Vai com Deus. É isso. Na escrita hebraica, entre eles alguns sinais para indicar a pronúncia das vogais. Então, é mais educação que qualquer outra coisa. Nesses textos que são medievais, a gente tem essa inovação. Caralho! Tá, obrigado por R$38 pelo vídeo, Marte. Não vou ver hoje e também não tô mais aceitando react, tá ligado? Eu acho que eu já tinha botado isso. Mas enfim, obrigado por R$38. Pelo que você mandou, aparentemente é longo. Chega de vídeo longo, porra! Vitor Clindo 06, muitíssimo obrigado, meu querido. Seja bem-vindo, Maurício. Dana, por acaso tu mandaram o lore de Hollow Knight? Eu joguei o iníciozinho de Hollow Knight, eu não vi nada. Eu não sei nada, não. Então você é tipo agnóstico? Não, eu tenho religião. Eu só não vou falar dela na internet. Não vou falar minhas crenças, não vou falar no que eu creio, não vou falar no que eu não creio. Não vou falar em nada disso. É uma das coisas que eu optei por fazer na internet em geral. É isso. Na escrita do hebraico, que facilita muito o registro do som das palavras, né, da pronúncia realmente das palavras. E minha religião é Titicubo, sim. Como nos textos massoréticos o nome próprio do Deus de Israel aparece milhares de vezes, a gente poderia... E também é muito uma questão de, tipo... Eu tô ainda compreendendo mais ainda a minha religião e minha espiritualidade. Então eu não tô casado com nenhum conceito religioso ainda. Eu tô só vendo o que eu creio, vendo o que funciona pra mim. É isso. Ia ver como que a pronúncia desse nome foi registrada usando essa nova notação. E quando a gente faz isso, né, o que a gente encontra não é uma, mas sim várias possibilidades. No Codex Leningradenses, por exemplo, que é uma edição... Leningrado? Pulou uns anos no tempo, eu acho. Da Bíblia hebraica escrita no sistema massorético, o que a gente encontra são principalmente as formas Yevá, Yehová, Yevi e... enquanto você estiver feliz com o que acredita, é isso que importa, não precisa se autodenominar com nada. Eu segui esse conceito inteiro por causa da minha mãe. Porque a minha mãe é uma pessoa muito espiritual, ela é extremamente espiritual, na verdade, extremamente esotérica também. Só que ela nunca se manteve em uma religião só apenas. Ela, por exemplo, acredita em Jesus Cristo e na Bíblia e em Deus, mas também em Buda e também em alguns conceitos hindus. Também vai para coisas mais de espiritualismo, tipo o mestre Saint Germain e o mestre... tipo, esqueci o nome delas. Mas vai seguindo por vários conceitos religiosos espirituais, porque é o que ela achou o mais correto pra ela, em geral. Umbanda também, ela pega um pouquinho de Umbanda. Ela só, tipo, fez uma amálgama de várias religiões. E eu fiquei, isso é possível? Isso é interessante, na verdade. Aí eu comecei a fazer coisa similar. É isso. Yehovi. É daí, inclusive, que vem a forma Jeová, que é usada muito hoje, né? Vem desse Yehová. Jeová é fácil de falar, por isso que é bom. O problema é que os estudiosos hoje concordam com essas marcações vocálicas que a gente encontra nesse exemplo. Uma quimera de religião. A gente já falou disso antes, mas existe a religião Bahá'í, que é basicamente todas as religiões que existem, que já foram criadas existem simultaneamente. Tipo, todas as entidades existem. Só que de uma maneira mais peculiar. E eu acho
Vibes. Acho vibes. Os que estão aí na tela, não deveriam ser entendidas como as vogais do nome divino propriamente, mas sim que elas indicavam que outras palavras deveriam ser pronunciadas no lugar do nome divino. As formas Ievá e Yehová, por exemplo, indicariam que a palavra Adonai, que tem essas vogais, deveria ser pronunciada. Já as formas Ievi e Yehovi indicariam que a palavra Elohim, que tem essas vogais, deveria ser pronunciada. Isso, né, mais uma vez, naquele espírito de evitar a pronúncia do nome. Ok. E outra coisa, né, mesmo que o texto massorético indicasse realmente as vogais do nome em si, isso não seria garantia de que essa, ou essas, né, já que tem formas diferentes aí, tivessem sido realmente as pronúncias do nome divino desde sempre. A gente sabe, por exemplo, que os massoretas na Idade Média vocalizavam o nome da No Bahá'í, todas as divindades existem, nenhuma delas existe ao mesmo tempo, é curioso. É que nem, por exemplo, a galera que cultua os deuses gregos, tipo, que são o paganismo grego, que é como chamam muitas vezes. Helenismo que é o nome. É muito curioso, porque eu tava falando com um amigo meu recentemente que ele é cristão, e ele falou, cara, é muito esquisito, tipo, cultuarem deuses gregos hoje em dia. Não faz sentido, tipo, eles são mitológicos, né? Tipo, mas é porque eles não cultuam os deuses gregos, eles cultuam os conceitos dele. É como se a energia e o espírito que eles são seja diferente dos mitos e mitologia que a gente viu até aquele ponto, sabe? Tipo, é mais pelo simbolismo do que eles são. Eles cultuam o simbolismo desses espíritos, dessas entidades em geral. Não cultuam Zeus como Zeus. Que é curioso. irmã de Moisés como Miriam. Pelo menos algumas vertentes do helenismo. Deve ter uma galera que cultua como se fossem os deuses, 100%. Mas os judeus em Alexandria, que traduziram a Bíblia para o grego nos tempos antes de Cristo, vocalizavam esse nome de forma diferente. Eles diziam... Eles cultuam Mar e não Poseidon. Pensa, tipo, se eu estiver falando errado, galera nos comentários lá do canal de corte pode falar à vontade, tá tudo bem. Pode me corrigir quando quiser. Mas pensa na ideia de quem criou o mar foi Poseidon. Mas não é como se Poseidon fosse um brother que tá lá no mar com os cavalos dele e tal. Poseidon é um espírito, uma entidade, que foi quem gerou o mar. Quem cuida do mar é o deus dos mares. Mas não é especificamente, tipo, você não vai utilizar textos mitológicos como uma base para sua religião, como textos teológicos, sabe? É mais essa a ideia em geral, tipo... Cultuar Deméter não é cultuar só a deusa Deméter. É a questão da fertilidade, é a questão de crescimento, coisas do estilo. Diziam algo como Mariam. E a gente... O que eles pensam sobre titãs? Eu não sei, eu não fui muito a fundo nisso. É mais do que eu estudei de umas vertentes de helenismo. Sabe disso porque eles usaram a letra grega alfa para registrar a vogal da primeira sílaba desse nome. Quando eles passaram de uma escrita sem indicações de vogais para uma escrita com indicações vogais, que era o grego, eles usaram a letra alfa, que dá esse som de A, de Mariam. Então, assim, uma coisa que a gente não tem a menor dúvida é de que a pronúncia do hebraico em geral e a pronúncia de nomes hebraicos em particular, inclusive nomes divinos, variaram ao longo do tempo. Bom, e como os textos massoréticos, então, não matam essa questão da pronúncia... Um pouco da mitologia da Cosmere tem um pouco disso também. A mitologia de Crônicas de Gelo e Fogo tem um pouco disso também. Tem muitos deuses diferentes e você cultua eles não exatamente como deuses, como entidades físicas que vão e interagem com o mundo físico. É mais como um conceito, mais que qualquer outra coisa. A gente pode tentar outro recurso, que é ver como que autores que escreviam em... Mas que sejam entidades que existam dentro da fé nesses textos ficcionais e dentro dessa vertente do helenismo são entidades que existem também. Grego, na antiguidade, e consequentemente usavam um sistema de escrita que representava as vogais, como que eles escreveram o nome do Deus de Israel. E quando a gente vai para esses textos gregos, mais uma vez, a gente encontra uma diversidade de notações do nome divino. No primeiro século a.C., por exemplo, um autor chamado Diodoro Sículo escreveu o nome desse deus com as letras iota, alfa e ômega, ou seja, algo como Yaô. Essa mesma grafia aparece em alguns textos em grego também que foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto e que datam ali do 3º ao 1º século a.C. Mais tarde, Irineu de Leão... É tipo a ideia de cultuar Gaia, já que A seria a própria Terra, sim. É o conceito que
muita gente também crê nisso, de, tipo, o mundo que nós vivemos é um ser vivo. Tipo, literalmente é uma entidade viva. Seria Gaia, mas nem sempre chamam de Gaia. Mas a natureza também seria um ser vivo. Tipo, tendo um espírito só, basicamente. Por isso que o conceito de reencarnação veio a partir daí. O conceito de quando alguém morre, ele pode reencarnar como uma outra coisa. Pode ser como uma árvore, pode ser como um animal. Porque a natureza em si é um ser vivo. Mas, tipo, é um espírito. Não é literalmente uma pessoa lá, uma mulher cheia de plantas que é Gaia. Não é isso, é mais um ser vivo. Leon também escreveu. Inclusive, eu uso isso como base para uma das religiões e fé da minha história de fantasia, do meu universo de fantasia em geral. Seres humanos e outros mortais, outras raças conscientes, têm almas. Tem almas, eles têm almas. Enquanto isso, a natureza não. A natureza é uma alma só, coletiva. Então, as plantas e os animais são tudo uma entidade só. Quando morre, eles vão reencarnar como alguma outra coisa, formando um ciclo perfeito ali, onde, quando você está interagindo com a árvore, com a natureza, você está interagindo com uma coisa só, com uma entidade apenas. É isso. Escreveu o nome com iota, alfa e ômega, enquanto Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria já usaram Tipo, Primus e Allspark, Lord Transformers, eu não sei porque eu não sei de Lord Transformers direito. essas formas aí que você está vendo aí na tela. Depois Porfírio usou essa e Epifânio usou essas. E essa última forma especificamente usada pelo Epifânio é muito interessante porque ela soa como Yahvé, que é uma pronúncia que já está bem próxima da forma Javé, né, usada em algumas bíblias em português hoje. E se você quiser entender melhor o processo linguístico aí, que resulta nessas várias formas, como diria os crentes, a religião é quando é a gente, a liturgia é quando é dos outros. Crente chato é assim. Irmão, só respeite as religiões das pessoas, só respeite as fés das pessoas. Eu não. Tipo, você tem a fé que você quiser, cara. Eu já conheci gente com tanta religião diferente. De novo, como minha mãe sempre foi desse círculo bem espiritual, eu sou desse círculo bem espiritual. Eu sei muito de espiritualidade. E eu conheço muita gente, conheci muita gente com o passar da minha vida, de diversas religiões diferentes. Então tá ligado? Tipo, só respeite as religiões, tá tudo bem. formas que estão aparecendo aí na tela, depois confere lá a entrevista que eu fiz. Eu sei que pra alguns crentes especificamente é tipo, não dá, tipo, vai contra a minha religião respeitar religiões, mas foda-se, pô no seu cu. Com o Estevão Fortunato, do canal Glossonauta, que lá ele detalha bastante essa questão usando a expertise dele, né? Afinal de contas, é um linguista, né, poliglota, conhece bastante aí da história das línguas e do hebraico. Mas para o escopo desse nosso vídeo aqui mais enxuto e resumido, basta dizer o seguinte, que todas essas formas gregas são formas possíveis de interpretar o nome de 4 letras que a gente encontra no hebraico, né, chamado de tetragrama, que significa simplesmente isso, né, 4 letras. Esse é um termo que os gregos usaram para se referir a esse nome. E ainda que sejam formas possíveis de interpretar o nome, é importante dizer que todas elas são imperfeitas também, porque há alguns sons da língua hebraica que não podem ser representados por nenhuma letra grega, né? Então não é uma falha aqui de quem está fazendo a passagem de uma forma de escrita para outra. É que realmente não existia o recurso de representar, por exemplo, o som de ro, né? Do Yahoo, por exemplo. Então o grego escreveria Yaô. Então, eu tenho uma pergunta. Em algum momento ele vai falar da questão de 72 nomes de... o significado de eu sou. Isso aí eu tô ligado. Essa parte é boa, isso aqui vai ser interessante. Mas ele vai falar em algum momento sobre a questão dos 72 nomes de Deus? Porque eu acho que me corrigiram uma vez que eu falava, tipo, não, Deus tem tipo 7 nomes na Bíblia, né? Não, tem 72. Alguém me explica. Porque ele não tem como representar esse som meio de R aí do Yahoo, usando a escrita grega. Mas enfim, né, moral da história, o testemunho grego, então, documenta... 72 na cabala, ok, obrigado pela correção, beleza. Mas não tinha alguma coisa na porra da Bíblia que falava que tinha mais de um nome pra Deus, eu acho. Foda-se, tá bom. Tal também é insuficiente para matar a questão de como o nome do Deus de Israel era pronunciado na antiguidade. Ele dá pistas importantes, mas também não fecha a questão. Será que o pessoal não tava zoando com essa cara, não? Não, explicaram ali, é verdade, na cabala, é diferente, mas ainda assim. 72 é só do judaísmo, não do cristianismo. Tá bom, faz sentido. Eu gostaria de saber mais disso, entretanto. Interessante. E aí, para encerrar, falta só falar sobre o significado desse nome, que também pode... Em Salomão, que fala que Deus tem múltiplos nomes? Não sei. Pode dar algumas Das formas que Deus é chamado. Ok. pistas interessantes sobre a sua pronúncia.
E a gente pode começar pelo significado que a maioria das pessoas conhece para esse nome, que é o que aparece no livro do Êxodo. Nesse livro, Moisés se encontra com um Deus sobre uma montanha que promete libertar os israelitas, né, o povo de Moisés, da situação de escravidão que eles viviam no Egito. E diante dessa promessa, Moisés faz uma pergunta perfeitamente adequada Deu ar, pode responder de novo? Sobre o quê? ao ambiente politeísta, né, no qual ele vivia, que é a seguinte: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vosso pai me enviou até vós, e me perguntarem qual é o seu nome, né, o nome do Deus, que direi? E a resposta que ele recebe de Deus é a seguinte: Minha última mensagem que você respondeu não foi muito específico. Ah, tá, o pessoal não tá usando com a sua cara? Ah, eu falei, não, porque é questão da cabala. É só isso mesmo. eu sou aquele que é, ou eu sou quem eu sou, ou eu serei quem eu serei, enfim, há várias alternativas, mas o que importa para nós aqui é a presença do verbo ser. E aí, continuando, né? Deus disse mais: assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos israelitas. Eu sou eu, porra, tá maluco? Não, mas essa fala é tipo. Essa fala inteira é. Ela é. Como é que eu digo isso? De uma maneira que não pareça ofensiva ou que eu esteja zoando a religião que seja, mas ela é braba. É uma resposta braba. Qual é o seu nome? Que direi? Eu sou aquele que é. Assim dirá os israelitas. Eu sou, me enviou até vós. Assim dirá os israelitas. E é o eu, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Não tem um. Teve uma outra também que eu acho que é Eu sou o que eu sou. Algo desse tipo. É uma. Tem muita aura. Eu sei que a gente tá falando de religião e da fé das pessoas, é claro. E, tipo, não estou aqui pra atacar nada, mas tem muita aura essa frase inteira. É muito brabo. Yahvé, ou como queira pronunciar, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Sim, de geração em. a Bíblia tem umas passagens que são tipo, caralho? Não só ótimo na ideia de religião e filosofia e faz você pensar, é também na ideia de como nós vivemos ficção e histórias em geral. São algumas falas que você fica, caralho! Então, é isso. Em geração. Bom, essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Como eu disse, há várias outras possibilidades, mas o importante é perceber que há aqui um jogo de palavras que o texto apresenta. O verbo ser ou estar, né, na forma que aparece E quando falam que Jesus é o verbo e o verbo se fez carne, aura absurda. Aura absurda, sim, não ironicamente. no hebraico, na primeira pessoa, é RE. Eu sou, ou eu estou, ou eu serei, ou eu estarei. E há essas possibilidades aqui porque não há um tempo verbal. Você já conheceu pessoas que ainda cultuam religiões gregas ou de outras que hoje em dia são tratadas mais como mitologia? A grega a gente falou mais cedo, a gente falou de helenismo, que eu já conheci gente assim que seguia uma certa vertente que não trata como uma religião, não trata as questões da mitologia especificamente. Mas de outras religiões, não. Que sejam mais conhecidas como mitologia, tipo egípcia, nórdica e tal, não. Específico para Só helenistas mesmo. o presente no hebraico, e também não há uma distinção entre ser e estar, né? O contexto. Eu sei que tem gente que acredita em. Eu já conheci muita gente pagã, só que paganismo, tipo, não na ideia desse, tipo, por exemplo, paganismo helênico. É paganismo mais na ideia de cultuar deuses antigos da Europa pré-expansão do catolicismo. Eu já conheci gente assim. Já estudei muito sobre isso também. Não é nem celta, nada do estilo, não é uma civilização específica, são os deuses que eram cultuados naquela época. Só que, tipo, outras não muito. Isso é que vai. Wicca? Pode entrar Wicca nisso, pode entrar druidismo nisso, coisas assim. Eu já conheci muitos Wicca, na verdade. Wicca pra caralho eu já conheci na minha vida. Mas não é só isso, é uma coisa muito mais específica. Mas enfim. Definir. E acho que druidismo entra muito nesse conceito, mas enfim. esse mesmo verbo na terceira pessoa é
Irie. É porque geralmente as pessoas, tipo, não falam essa é a minha religião, é mais, tipo, a minha crença é isso aqui. Tipo, eu sou pagão. Como assim você é pagão? Aí você explica nisso. Então, uma leitura desse texto seria de que o nome divino O Wicca é mais forte da América? Sim, o Wicca é bem forte aqui no Brasil até, na verdade. significa ele é, ou ele está, ou Inclusive, eu acho que tem alguma pessoa que aparece no chat bastante que ela é Wicca. Eu tô ligado. ele será, ou ele estará, que ocorre em paralelo aí no texto com o eu sou, ou eu estou, ou serei, eu estarei, que é dito antes. Então, se a ideia for realmente essa, a pronúncia do nome divino teria que ser parecida o suficiente com a pronúncia do verbo ser, estar na terceira pessoa, irie, para que esse jogo de palavras fizesse sentido, né? Para que Deus dissesse primeiro eu sou, erie, e depois irie, ou algo parecido com isso, como Yahweh. Agora, vale dizer também que nem todos os historiadores acreditam que essa história aí presente no Êxodo registra de fato o significado original do nome divino. É possível também que o autor dessa passagem do Êxodo tivesse simplesmente fazendo o que é chamado de etimologia popular, que é basicamente reinventar um significado para um nome que as pessoas já não se lembram mais o que significava antes. Isso é muito comum em textos antigos em geral e muito comum na Bíblia, inclusive. Então, assim, há outras propostas alternativas, né, colocadas por alguns historiadores, mas nada que tenha muita solidez também no estado atual da pesquisa acadêmica. Em resumo, então, o Deus que hoje é chamado frequentemente só de Deus, pura e simplesmente, foi chamado historicamente por um nome mais específico, né, um nome próprio, que aparece pela primeira vez no registro arqueológico no 9º século a.C. e que era pronunciado o tempo todo, dada a necessidade de especificar qual é exatamente o seu Deus ou seus deuses num contexto politeísta. Com o tempo, desde o 3º século a.C., pelo menos, o nome desse Deus começou a ser evitado e substituído por palavras como Adonai, né, Senhor, ou Elohim, Deus, e isso comprometeu bastante a preservação da pronúncia desse nome. É possível até tentar recuperar essa pronúncia em alguma medida, considerando os registros antigos que a gente tem dele e a origem semântica do nome também, né, o seu significado, mas nada que seja absolutamente definitivo, né? Até porque, como a gente viu, né, certamente esse nome, assim O nome dos cristãos existia antes do cristianismo? Porque antes era judaísmo, né? Judaísmo. como qualquer outro nome, qualquer palavra de qualquer idioma, teve diferentes pronúncias ao longo do tempo e do espaço. A reconstrução acadêmica internacional mais convencional hoje é algo como Yahweh, ou em português Yahvé. Jesus era judeu, exatamente. A minha cidade é pequena, então nunca vi ninguém com uma religião diferente do cristão evangélico. E sempre tive curiosidade de conhecer pessoas de outras religiões. Muita gente que eu conheci foi fisicamente, né? Porque eu fui inserido nesse mundo desde pequeno. Mas muita gente também que eu conheci que tem essas religiões mais fora do como o Brasil vê essas religiões em geral, foi na internet. Eu conheci muita gente na internet, assim. Então, Ou Javé. Mas, de novo, né, a história desse nome não se reduz a essas pronúncias. A verdade é que ao longo do tempo foram E é bom de conversar com as pessoas pra, tipo, compreender melhor. Sempre deixando claro que é porque eu acho interessante. Eu queria ver qual é a sua religião. É mais isso mesmo. várias as formas de escrever, de pronunciar, de entender o significado e de lidar religiosamente com esse nome. Se você quiser conhecer mais outros detalhes ainda dessa história, depois veja lá a entrevista com o Estevão, do canal Glossonauta, que lá a gente fala mais sobre outras questões. As pessoas que eu conheci de regiões diferentes foi com professores que tinha desde ateu a de matriz africana. Justo. Matriz africana é muito curiosa aqui no Rio, no Rio, porque é muito fácil você encontrar a casa de Umbanda. Tem uma casa de Umbanda no final da minha rua. Porque no Rio de Janeiro é muito forte esses locais. Só que em casa de Umbanda, não são todas, eu sei, mas em muitas delas, elas misturam os conceitos de matriz africana e de Umbanda, e um pouquinho pegando de Candomblé e tudo mais, e misturam com cristianismo. Eu acho curioso isso. E ele explica também de forma bem mais... Fiz uma amiga e ela é da Umbanda, e ela ia se mudar para o Rio Grande do Sul, e tava com medo do preconceito. Até a mãe de santo dela falar que o Rio Grande do Sul está com praticamente com mais praticantes do Brasil. Religião de matriz africana é muito grande, especialmente em cidades grandes. É bem grande mesmo. detalhada. Meu pai me falou que em casa de bando que eles distribuíam comida. Eles distribuem comida e para você entrar na casa de Umbanda, você geralmente faz uma doação de 1 quilo de comida.
Tipo, não é que é pago pra entrar, mas eles pedem uma doaçãozinha. Aí você compra, tipo, um quilo de arroz, ou um quilo de feijão, ou alguma coisa, que é tanto para as pessoas trabalhando na casa, trabalhando espiritualmente na casa, quanto para fazer doações, tipo, fora dali. Os aspectos linguísticos dessa história. O candomblé é o que costuma ter menos essa coisa de sincretismo com o cristianismo. Faz sentido, faz sentido. E claro, né, as referências bibliográficas também, né, os Achei que era um charuto. livros e artigos consultados para fazer esse vídeo estão aí listados na descrição do vídeo, e há inclusive livros em português. Acho maneiro que o pessoal da Umbanda deixe em geral entrar. Não tem restrição por você ser de outra religião ou não ter. Todo mundo é bem-vindo. A minha amiga, ela é da Umbanda, e ela me contou uma história que ela levou a mãe. Foi a mãe pra se consultar na Umbanda, tipo, pra ver lá e tal. E a mãe dela se consultou com uma entidade, tava conversando com a entidade, e a entidade falou: Ó, você sempre é bem-vinda pra vir aqui, você é mais do que bem-vinda, mas eu não sei se seu lugar é na Umbanda. Talvez o seu coração pertença ao cristianismo mesmo. E ela era cristã, ela só não, tipo. Aparentemente, ela tava, tipo, entregando bem a conversa. Tipo, ela tava conversando normal. Mas a entidade falou: você deveria voltar a seguir o cristianismo. Eu acho que essa religião não é a que seu coração quer seguir. Mas você é bem-vindo aqui, óbvio. Achei fofo. Achei fofo. Aí que vocês conseguem achar com facilidade. Então eu recomendo fortemente dar uma olhada aí. E é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou! Falou! Ótimo vídeo! Muito maneiro! Bem maneiro mesmo. Ah, cara, eu tô adorando essa questão inteira de ver mais vídeos sobre religião. Eu acho interessante pra caralho. Então, né? É isso. Espírito fofo, espírito fofo. Umbanda é uma religião brasileira. Nasceu a partir da mesa branca e do candomblé. E como nasceu aqui, tem influência do catolicismo. Inclusive, a roupa na Umbanda é majoritariamente branca pela influência da mesa branca, já que o candomblé tem mais cores. Faz sentido. Faz bastante sentido. Em Salvador, eu até tenho que fazer o estudo de cada uma das igrejas católicas da cidade. Salvador tem coisa pra caralho mesmo. Tem tanto crente católico que pratica Umbanda e candomblé. De novo, tem esse sincretismo religioso. Bem forte. Bem, bem forte. Eu sou um bandista e um dos meus sonhos é ir pra ir no Rio, ir na Lapa, na homenagem ao Zé Pilintra. Tem uma estátua dele na Lapa. Foda.